Bom dia, espero que estejam todos bem, né? Que essa manhã seja de muito proveito por vocês. Fiquei muito feliz de receber as fotos de atividades de alguns alunos, certo? Continuem dessa forma, né, fazendo as suas atividades direitinho, assistindo às aulas, certo? Estou muito feliz de estar aqui, né? Mesmo distante, eu sei que vocês estão se empenhando. Nós aqui também, eu e Tia Aline, nós estamos fazendo todas essas aulas via online com muito carinho, né? Ontem a gente teve aula de ética e de matemática. Hoje nós iremos ter aula de ciências, certo? Vamos falar sobre energia, né? E o quanto ela é importante na natureza e para o ser humano. Mas antes de começarmos a falar sobre energia, vamos recapitular o que a gente aprendeu sobre o que é matéria, né? A matéria é tudo aquilo que existe e ocupa lugar no espaço, né? Vimos que ela possui características físicas e químicas, né? Onde ela pode ter volumes diferentes, formas diferentes, né? Pode estar nos 3 estados físicos, que é sólido, líquido e gasoso, né? Vimos também que a matéria se encontra com diferentes cores, texturas, sabores, né? Vimos que 2 corpos não ocupam lugar no mesmo espaço, né? Vimos todas essas características. Vimos também que a matéria ela pode se compor e decompor, né? Quando elas ocorre a mistura. Vimos também que a matéria ela pode se transformar, né? Temos as transformações físicas. De que forma a matéria pode se transformar? Ter uma transformação física. Exemplo, a água. A água ela sofre um processo de transformação física. De como? Quando eu pego uma água no estado líquido, coloco dentro do congelador da minha casa, ela se transforma em gelo, né? Por que aquela transformação física? Porque eu posso muito bem deixar ela derreter novamente e se transformar em líquido, não é isso? Acontece também lá no ciclo da água. No ciclo da água acontece um processo de transformação física da água. E temos as transformações químicas. Quando é que uma matéria se transforma? Acontece uma transformação química. Quando ela não pode voltar para o seu estado inicial. Exemplo, temos o papel, né? Se eu amassar o papel, se eu apenas amassar o papel, se eu apenas pegar o papel, ele se transforma, ele continua sendo papel. Então, ele passa por um processo de transformação física. Agora, se eu pegar o papel e queimá-lo, ele não vai poder voltar a ser papel novamente. Então, ele passou por um processo químico, certo? Mas, depois de todas essas transformações, vem a energia, né? A energia, ela é muito importante para a gente, para o ser humano. Por quê? Porque a gente precisa de energia para andar, né? Nós fazemos movimentos, então acontece a energia mecânica. Temos a energia do sol, né? Que nos fornece vitamina D. A energia solar também é importante para as plantas, porque através das raios solares as plantas conseguem realizar o processo de fotossíntese. Então, a energia ela sempre vai estar ligada com a gente e com a natureza, certo? Mas existem várias formas de energia, existem várias fontes de energia, né? Mas antes de nós termos a energia que temos hoje, principalmente a energia elétrica, por quê? Porque tudo que a gente tem hoje em dia, principalmente questões tecnológicas, a gente depende muito da energia, né? A energia serve para que à noite, né? Serve para a questão da iluminação, né? Temos a energia lá da televisão, temos a energia, precisamos de energia para
ligar um fogão, né? Então, tudo isso está ligado com energia. Mas a primeira energia que o homem descobriu foi o fogo. O fogo foi uma das primeiras energias. Por quê? Porque na época em que o surgimento do homem, em que ele vivia pré-historicamente, ele não conhecia, ele apenas à noite, por exemplo, ele conhecia apenas a luz das estrelas, da lua. Então, quando ele passou a conhecer o fogo, né? O fogo foi uma forma dele começar a evolução do ser humano. Então, o fogo ajudou na questão da alimentação, na questão da iluminação, principalmente, né? Depois que o homem conheceu o fogo, o homem passou a encontrar várias formas de desenvolvimento, né? Uma delas também questão dos alimentos. Depois do fogo, né? Como por muito tempo eles usavam. Aqui eu tenho, aqui na imagem, temos os lampiões, né? E as lamparinas, que eram usados muito tempo antes do surgimento da energia elétrica, né? Veio primeiro o fogo, depois veio alguns objetos em que o ser humano começou a fabricar para que ele pudesse, né, possuir energia. Então veio primeiro os lampiões, veio as lamparinas, né, os lampiões. Os lampiões eram usados dentro deles a vela, né? Temos a vela também, que é uma forma de produção de iluminação. As lamparinas, de que forma as lamparinas eram usadas? Dentro delas se colocava um combustível, né? Dentro, podia ser de vidro, de lata. Aí dentro delas colocava um combustível que eles chamavam de querosene, né? Dentro delas se colocava um refilzinho podia ser de algodão, feito de algodão, e aí o pessoal acendia e se transformava na lamparina, né? Que ajudava na questão da iluminação pública, da iluminação do local. Depois tem a questão da vela. Vela também era um objeto usado antes da energia elétrica. Mas, né, antes de falarmos sobre energia elétrica, tem algumas fontes de energia que a gente utiliza sem nem perceber. Exemplo, a energia sonora, né, que vem a energia do som. Né? Nós, né, a energia do som vem, tem a questão da música, né, tem a questão da nossa voz, né? De que forma se produz a energia do som? O ser humano, ele consegue, através das suas cordas vocais, emitir o som e através do ouvido ele consegue captar o som de várias formas, né? Então vem aí a energia sonora, que é a energia do som. Lembrando que essa energia, ela não temos que ter muito cuidado, principalmente ao ouvir o som. Por que a gente tem que ter cuidado? Porque um som muito alto, ele acarreta muito na questão de perder a audição. Então, a gente tem que ter muita cautela com a questão do volume, principalmente vocês que gostam de ouvir em fones de ouvido, tomar cuidado. Lá no celularzinho de vocês, sempre quando vocês vão aumentar o som, aparece uma barrinha laranja. Por que aparece ali? Porque se o som atravessar aquela barra laranja, você pode prejudicar a sua audição. Depois nós temos a energia luminosa, né? Que é a energia da luz, a energia que produz a luz. Então, o planeta Terra, ele tem uma estrela maravilhosa, né? Que ilumina todo o nosso planeta, que é o Sol. O Sol é um tipo de energia luminosa. Ele serve tanto para iluminar, ajuda nas plantas na questão da fotossíntese e nos ajuda também na questão da vitamina D, né? Muito essencial para a nossa saúde. E temos a energia da lâmpada, a energia da vela, né? As lanternas também produzem energia luminosa. Depois da energia luminosa, nós temos a energia mecânica, que é a energia dos corpos em movimentos, né? Então, a energia mecânica tende a fazer com que as coisas se movimentem, né? Por exemplo, o carro, o ser humano, por exemplo, ele precisa das pernas, né? Ele usa as pernas para a questão do movimento, do andar, do caminhar.
Temos alguns brinquedos, brinquedos de parques, né? Brinquedos, eles usam também a questão do movimento, né? Eles precisam de uma energia para que eles possam se movimentar. Assim também como um carro, uma bicicleta. Então, todos esse tipo de questão do movimento do corpo é chamado de energia mecânica. Temos a energia química, né, que é a energia que está presente nos combustíveis e nos alimentos, né? De que forma acontece essa energia química? A energia que passa de uma forma, o nome já diz, química, né? Ela vai passar por uma transformação. Ela vai, por exemplo, a comida, né? Comidas, alimentos. Quando é que acontece a energia química? Quando a gente ingere o alimento, ele vai lá passar por um processo químico. Quem lembra lá, né, a gente já viu sobre o sistema digestório, onde os alimentos, eles passam pelo processo químico, né? Ele vai lá, entra na boca, passa pelo esôfago, chega no estômago. Lá no estômago, ele recebe produtos químicos, né? Sucos gástricos, né? E esses sucos gástricos acabam que transformando o alimento. Ele deixa de ser alimento, né? Pelo nome, e passa a se chamar de quimo. Depois que ele se transforma em quimo, ele vai lá para o sistema digestivo, né? Se transforma em quimo. Então, ele passa por todo esse processo, retirado dele os nutrientes que passam pelo sistema circulatório. Por exemplo, temos também o fogo, né? Questão de acender, por exemplo, o fósforo, né? Tem lá o paviozinho do fósforo. Quando ele se queima, ele passa, ele não volta a ser o que ele era antes, né? As pilhas também é um processo químico, porque a gente não consegue recarregar essa pilha, né? Ela não volta, quando se usa, acabou, tem que jogar fora. Temos a energia térmica, né, que passa entre os corpos com diferentes temperaturas. Por exemplo, quando eu vou colocar água para ferver, então, com a ajuda do fogo, né, que está em temperatura maior, ele entra em contato com a água e é como se estivesse passando energia para essa água e a água acaba que se transformando na mesma temperatura que o fogo. Também encontramos energia térmica lá nos balões, né? Os balões que a gente até falou um pouco sobre eles, né? Que eles usam a questão da temperatura. Então, quanto mais se tem o fogo, ajuda o balão a subir. Então, tem essa questão da energia térmica. Ele passa com a questão de energia. E temos a energia elétrica, né? Que é utilizada nas fábricas, nas casas, indústrias, né? E elas podem ser de diferentes fontes, né? Pode ser através da rede elétrica, pode ser através de pilhas, pode ser através de temos as energias que vêm das hidrelétricas, né, que vamos se aprofundar mais na próxima aula sobre as fontes de energia. A gente já até trabalhou um pouco lá na sala de aula sobre essas fontes de energia, né, que são as fontes de energia elétrica, as fontes de energia eólica, solar, térmica e entre outros, né? Então, essas são as fontes de energia que a gente utiliza na nossa vida, né? Queria dizer que muito obrigada, né? Em relação à energia, a gente, antes de entrarmos, né, em quarentena, passem umas atividades. Não esqueci das maquetes sobre a fonte de energia elétrica, tá? Quero que vocês me enviem fotos de que realmente vocês fizeram, porque quando voltarmos para a escola, nós iremos fazer uma apresentação. Segue abaixo do vídeo as atividades de ciências, certo?
E eu quero dar tchau, muito obrigado. Tenham um bom final de semana, né? Porque amanhã, sexta-feira, é feriado. Quero que continuem estudando, leiam livros, tá? Peguem livros para ler, isso é muito importante. Alguns alunos precisam melhorar na caligrafia, então vamos trabalhar a caligrafia, tá certo? E quero dizer muito obrigado, que Deus abençoe vocês, fiquem com ele e até a próxima.